Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre o seguro acidente de trabalho, que é um benefício legal, certo? E sobre o vale alimentação, que é um benefício espontâneo, ou seja, o empregador ele pode ou não conceder esse benefício para o seu empregado. Então vamos começar pelo seguro acidente de trabalho, certo? O que é esse seguro acidente de trabalho? Conforme o artigo 19 da Lei nº 8.213/91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho ou então a serviço da empresa, certo? Comprovando lesão corporal desse profissional. Então, por algum acidente que ocorreu com esse profissional, ele teve alguma lesão que está incapacitando ele de continuar com seu serviço. Então, qual é a documentação que esse profissional vai ter que disponibilizar para iniciar o processo desse benefício? Ele vai precisar de documentos básicos, como a certidão, certo? Seja ela de nascimento, a de casamento, ou a de casamento com a comprovação de divórcio, certo? Caso seja divorciado. O RG e o CPF, certo? Carteira profissional. Vai precisar também de um documento que comprove a renda, certo? Ou seja, pode ser também sua carteira de trabalho assinada, certo? Vai precisar de uma cópia das 3 últimas declarações de imposto de renda para comprovar sua hipossuficiência, certo? Documentos hábeis também, como a comprovação de domicílio, um documento que comprove o acidente de trabalho, certo? E o tratamento que ele teve que realizar. Em alguns casos, pode ser necessário que seja feita uma declaração de pelo menos de 2 testemunhas que declarem a culpa do empregador por esse acidente de trabalho, certo? Nessa declaração vai precisar do nome completo dessas testemunhas, ok? Vai precisar também de uma declaração de alta médica feita pelas perícias do INSS, o CAT, que é a comunicação, certo? O CAT é o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, feita também pelo INSS, e também o BAM, que é o Boletim do Primeiro Atendimento Médico após o acidente. É importante destacar o que o empregador tem que estar fazendo, né, para o seu empregador, né, para o seu empregado, ter o acesso a esse benefício. Ele deve estar contribuindo com o RAT, certo? O que é o RAT? O RAT é o seguro obrigatório, né? Instituído por lei mediante a uma contribuição do cargo exclusivo da empresa sobre a folha de pagamento. Então, ele tem um percentual, certo? Pode ser de 1, 2 ou 3%. E pode também ter um adicional, se for necessário. Ele vai estar variando conforme o grau de risco que o trabalhador tem no seu meio de trabalho, certo? Então, quanto maior o risco, maior a porcentagem desse pagamento para o RAT, certo? Que é o risco de acidente de trabalho. Lembrando também que o empregador, certo? O dono da sua empresa, ele deve manter ou colocar alguém responsável, né, para manter o cadastro da empresa e também do seu funcionário atualizado, certo? Porque caso esteja desatualizado quando for precisar desse benefício, pode ser que ocorra que esteja desatualizado, né? E perca esse benefício somente por estar desatualizado o seu cadastro. Já o Vale Alimentação, por ser um benefício espontâneo, a empresa não é obrigada a disponibilizar esse serviço, pois o artigo 458 da CLT dispõe que a alimentação ela está compreendida no salário. Caso seja de desejo do empregador oferecer este benefício, ele tem a opção de aderir ao Programa de Alimentação do Trabalhador, chamado de PAT, certo? Neste, deve-se realizar um cadastro acessado pelo site do Ministério do Trabalho e preencher um formulário lá disponível. Porém, isso não é obrigatório, e se a empresa optar por não fazer esse serviço com as empresas inscritas no PAT, ele deverá ser feito o recolhimento do valor concedido para o
colaborador junto ao FGTS e ao INSS. Então, lembrando que a empresa que foi escolhida para realizar este processo deve fazer o cadastro do estabelecimento, certo? Da sua empresa, ou seja, da sua empresa no site e logo após a do funcionário. Após feito isso, deve-se também escolher a administradora do cartão, certo? Do cartão do Vale Alimentação, podendo ser a própria equipe do financeiro e do RH da sua empresa. Ou então, para não ocupar muito o tempo dos seus funcionários, pode também ser feita a terceirização desse serviço. Quanto ao cálculo de desconto do vale-refeição, aconselha-se que esse seja terceirizado, pois este pode causar uma confusão quando realizado por quem não é da área. Então, caso o seu funcionário ou você mesmo, dono da empresa, não tenha já feito esse processo, tem alguma dúvida, ele pode ser terceirizado para que não haja nenhum erro. Após todo esse processo, o empregador já pode entregar o cartão para o seu funcionário, certo? Referente ao arquivamento desses dois benefícios, ou seja, de todo o processo, eles devem ser feitos da forma mais organizada possível, certo? Então, podem ser realizados conforme está aí na imagem, em pastas, né? Tanto no computador também organizado em pastas. Elas podem ser por ordem alfabética, podem ser separadas por funcionários ou podem ser separadas pela ocasião, certo? Ou seja, sobre qual auxílio que é, enfim, ela pode ser separada de várias formas, mas aí cabe, certo, ao funcionário e ao dono da empresa a escolher a melhor forma de arquivamento. E é isso, muito obrigada pela atenção.